Por que é importante você fazer uma boa alocação da sua carteira de investimentos? 91,1% do retorno dos principais fundos dos Estados Unidos, eles vêm não de escolher os melhores investimentos, eles vêm de escolher a melhor alocação. Então, por exemplo, você vai ter 30% em renda fixa, 20% em investimentos no exterior, 20% em fundo imobiliário. Essa diversificação ela é mais importante do que o que eu vou colocar dentro dos 20% de fundo imobiliário, dentro do que eu vou colocar em investimento dolarizado, dentro do que eu vou colocar em renda fixa. Entendi. Ou seja, é mais importante a distribuição inicial do que qual fundo que eu vou escolher, por exemplo. Exatamente. Sendo fundo imobiliário. Então, se a gente define, por exemplo, que é 20% em renda fixa, depois disso a gente vai escolher qual renda fixa a gente vai colocar. Essa escolha de qual renda fixa a gente vai colocar, ela é importante, mas ela é menos importante do que definir que a gente precisa ter 20% em renda fixa, por exemplo. Então aqui foi um estudo feito, cara, entre janeiro de 1990 e setembro de 2015, que mostra exatamente isso que eu acabei de falar. Em todos os países, o que define rentabilidade é a alocação, não é qual investimento você escolhe. Mas risco pode definir, né? Se você escolher um fundo imobiliário errado ou muito perigoso, então eu acho que a alocação, quando você escolhe o tipo do fundo, você está analisando o tamanho do risco que você vai correr. Mas pensa assim, ó, se você escolhe ter 0% em dólar ou 20% em dólar, isso aqui vai ser muito mais relevante do que você escolher qual investimento em dólar você vai ter. Por quê? Porque se o dólar subir, meu amigo, tudo que está dolarizado sobe. Uns vão subir mais, outros menos. Mas, isso acontece da mesma forma com fundos imobiliários? Eles, no geral, vão acompanhar o mesmo crescimento? A mesma coisa. Ou se você escolhe um fundo imobiliário ligado a shopping, você, por exemplo, pode ter uma situação de um fundo imobiliário ligado a outro tipo de empreendimento? Cara, a mesma coisa. Pensa que se você escolher um fundo Os ligado a fundos shopping... sobem todos como um todo? Pensa que num ano, cara, quando a bolsa sobe, geralmente tudo sobe. Só que algumas coisas sobem mais, outras sobem menos. Mas, em geral, tudo tende a subir. Por quê? Porque o apetite por risco aumenta. Então, se você pegar a crise de 2008, por exemplo, se eu não me engano, acho que Natura, talvez Ambev, só que ficaram positivos, o resto tudo caiu. Então, quem tinha investimento em bolsa, perdeu dinheiro. Você poderia ter escolhido ali a mosca branca, mas é a exceção. No geral, quem tinha bolsa perdeu dinheiro naquele ano, entendeu? Antes de qual investimento, é te mostrar que é muito importante que a gente tenha uma alocação estrutural. Isso daqui vai te ajudar no risco, vai te ajudar no momento certo. É tipo assim, ó, é mais importante você treinar direito ou você ir treinar? Você obviamente vai falar que se eu treinar direito vai ser melhor, mas se eu não for treinar, vai ser muito pior do que eu ir treinar, concorda? É mais ou menos isso. Tá entendido. E eu acho que serve de lição para quem tá assistindo esse vídeo. É isso. Cara, não sabe investir ou tá começando? Você precisa ter uma distribuição de investimentos. É isso que é importante, tá? Aqui você tem muita concentração nisso e você tem pouquíssima concentração, por exemplo, nisso. E pouquíssima concentração nisso. A segunda coisa que a gente olha para essa carteira é que em renda fixa, cara, a gente precisa talvez adaptar um pouco tudo isso, e tudo isso aqui é renda fixa, ó. Pré-fixado, inflação e CDI.